Muito bem, pessoal. Feliz segunda-feira. Está tudo bem com todos? Só queria saber se todos estão bem, porque tem muita gente online que está se descontrolando. Qual é o segredo por trás da investigação de Charlie Kirk? O que há de tão alarmante no assassinato de Charlie Kirk que está causando tanto pânico? Estão dizendo que eu falsifiquei as mensagens de texto novamente, aquelas que mostrei sobre Ben Shapiro. Eles conseguiram análise por IA. São falsificações. Eles estão enviando especialistas, entre aspas, especialistas para me diagnosticar no meu show. E eles decidiram que somos uma seita. Ok. Durante o fim de semana, Grok, literalmente o robô com inteligência artificial, apresentou uma falha grave. Ele sofreu um acidente. Ele não conseguiu sustentar as mentiras sobre mim. E então, ele afirmou que o robô estava no topo de uma tendência de que Candace Owens acusou Marcus Hale de assassinar Charlie Kirk em outubro passado. Não sei o que está acontecendo. Só vou dizer que é meio estranho como as únicas pessoas que parecem acreditar na história do Fed são sionistas e eles exigem que aceitemos essa versão. E o pânico deles me faz pensar que estamos chegando mais perto de alguma coisa e essa coisa é bem grande e vai envolver muita gente. Eu não sei. Hoje vou contar para vocês sobre uma pessoa em particular que está conectada a Charlie Kirk e ao 6 de janeiro. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Ok, tem algo que quero dizer logo de início aqui, antes de entrarmos mais na história do Charlie Kirk e falarmos sobre o 6 de janeiro e como, de alguma forma, isso está conectado. Tem algo que eu descobri que está me incomodando. Só vou colocar isso aqui, ver se também incomoda vocês. Mas eu soube, por meio de dicas, que os federais imediatamente apreenderam as filmagens no Hospital Timpanogos. Certo, Hospital Timpanogos. Lembrem-se, foi bastante estranho terem transferido Charlie para este hospital, pois era mais distante e também menos equipado do que o Hospital UV. Foi como se a radiação UV fosse traumática. E Timpanogos era trauma de nível 3. E muita gente disse que era muito estranho o terem trazido para cá. E então a coisa ficou estranha porque começamos a ouvir de outras pessoas que ele definitivamente estava no Hospital UV. Foi muito estranho. De qualquer forma, gostaria de acrescentar que no dia em que Charlie foi baleado, por algum motivo, sabe, Kash Patel se envolve nisso, os federais apreenderam todas as filmagens do hospital para onde Charlie foi levado, no Timpanogos. Isso não faz sentido para mim. Nada faz sentido pra mim em toda essa história. Então, isso é só meio que a cereja do bolo aqui, nem chega a ser a cereja do bolo. Mas por que eles iriam aprender essas filmagens? Como isso vai ajudar na investigação deles? O que está acontecendo dentro do Timpanogos? Como isso vai ajudar na investigação deles, na investigação imediata em campo sobre quem atirou em Charlie Kirk? Eles estão em uma caçada. Por que eles estão dizendo, ok, vamos primeiro pegar as filmagens do Timpanogos? Isso faz sentido? Você ficou preocupado? Uma enfermeira ligou para o 190 e disse, um cara acabou de entrar aqui com uma arma e vocês precisam apreender as filmagens porque isso vai ajudar a rastreá-lo? Se isso não aconteceu, por que vocês estão apreendendo essas filmagens? Eu não sei. Com tudo o que está acontecendo, e eu diria quase pela falta de informações que temos no Timpanogos, não há uma única pessoa que tenha registrado eles chegando, nada, apesar do fato de que havia câmeras de notícias do lado de fora esperando, curiosamente, de um canal de notícias de Nova York. E não vimos nada a respeito que possamos usar de forma competente em nossa linha do tempo que nos permita saber exatamente a que horas o Charlie chegou ao hospital. E eu sinto que há algo errado se os federais se apressaram para pegar as imagens de dentro do hospital imediatamente e também do lado de fora do hospital. Então, só deixando registrado, se por acaso você foi alguém que tem imagens e viu aquele SUV preto chegando ao hospital, por favor, envie isso para nós em mortipsatcandiceowens.com, porque isso está começando a me incomodar. Algo ali está começando a parecer estranho. Tudo está errado. Enfim, há também outra situação interessante se formando aqui, porque, como eu já disse no início, há algo realmente intrigante e misterioso nessa investigação sobre Charlie Kirk e sobre quem o assassinou, que está claramente causando pânico em pessoas extremamente poderosas. Uma verdadeira rede.
uma rede de pessoas poderosas e influentes. E por pessoas poderosas, quero dizer especificamente os agentes federais. Ok. Não sei quanto a vocês, mas estou começando a me perguntar se todos os grandes eventos traumatizantes que causaram repercussão pública não foram, na verdade, apenas organizados pelos federais. E, em vez de se culparem, a estratégia que eles sempre usam é lançar uma narrativa mal feita, como vimos desta vez com o assassinato de Charlie Kirk. Isso é uma coisa que eu realmente acho impressionante. A única coisa que tem sido impressionante sobre o assassinato de Charlie Kirk é que ele uniu a esquerda e a direita. E o que quero dizer com isso é que, normalmente, estamos prontos para engolir qualquer coisa que os federais joguem para nós. Desta vez, foram as mensagens, obviamente. E eles dizem, meu pai é maga. Ele só estava sendo maga demais. E a esquerda deveria dizer, tá vendo? A culpa é do pai dele. Maga é ruim. E então a direita deveria dizer, olha, pessoa trans é ruim. Mas desta vez, todos nós pensamos, isso é maldade demais. Parece algo orquestrado. E vocês sempre fazem isso? Tipo, é isso que vocês fazem? Definitivamente, agora que estou refletindo e me incluindo nisso, essa era meio que a minha antiga vibe, pra esquerda ou pra direita. Essa era definitivamente a vibe do dia 6 de janeiro, né? Todos mordemos a isca. Assuma a responsabilidade, ok? Se você é canhoto, assuma isso. Você pensou algo como, maga é ruim. Se você está do lado direito, assuma isso. A gente pensava, a esquerda é ruim, eles estão tentando derrubar uma eleição. Nós fizemos isso. No dia 6 de janeiro de 2020, eu posso te dizer onde eu estava. Eu estava grávida de 9 meses, do meu primeiro filho, e eu era super maga nessa época. Eu definitivamente teria ido a esse comício do Stop the Steal, mas eu estava grávida demais para ir. E eu morava em Washington, D.C., então era logo ali na minha rua. E eu reflito sobre isso e penso, uau, isso me salvou porque eu poderia ter sido envolvida no que aconteceu no dia 6 de janeiro. Eu poderia ter estado lá. Todos nós sabemos como essa história termina. Trump faz esse discurso. Ele faz esse comício. E então, depois, as pessoas, entre aspas, invadem o Capitólio, rompem as barreiras e acontece uma insurreição. E a CNN está mostrando esses trechos nas imagens. E é engraçado pra mim, especialmente porque eu estava logo ali na rua. E como moradora de D.C., literalmente morando lá. Eu pensava como aquilo era estranho. Sentada no sofá com meu marido, recebemos ligações das minhas irmãs e familiares perguntando se estávamos bem. Nem assistíamos ao noticiário e respondemos, sim, estamos bem. Estranho vocês ligarem. A gente nem ouve nenhum barulho. E na verdade foi a primeira vez que houve paz em D.C., quero dizer, era o verão dos protestos do BLM. Então era estranho que nunca recebemos ligações quando os carros das pessoas estavam sendo destruídos e as coisas estavam sendo queimadas até o chão. Mas de repente começamos a receber ligações porque a mídia estava lá, sabe, bem ali, o MAGA foi longe demais. Eles estavam mostrando todas essas imagens e aquilo estava fora de contexto, não é? Naquele momento eu soube imediatamente, como morador de Washington, D.C., morador disse que os agentes federais estavam envolvidos por causa das bombas caseiras. Foi isso. Eu sabia que eles estavam envolvidos quando ouvi dizer que bombas caseiras foram misteriosamente deixadas na noite anterior nas sedes do DNC e do RNC. E nós simplesmente não sabemos quem fez isso porque eu moro lá. E ali está, quer dizer, é o Capitólio. Então, em cada centímetro quadrado existe uma câmera que simplesmente não permite esse tipo de uso. Não dá para simplesmente se afastar de um lugar a poucos quarteirões da Casa Branca e lançar bombas caseiras, certo? Enfim, neste fim de semana, depois de 5 longos anos, finalmente a pessoa, e eu diria supostamente, porque acho que teremos que esperar que as autoridades federais contestem isso. Mas a pessoa responsável por lançar as bombas caseiras acabou sendo identificada como um agente federal. Mais especificamente, uma mulher de 31 anos e uma policial do Capitólio dos Estados Unidos, chamada Shawnee Ray Kirkuf, certo? Um repórter chamado Steve Baker, que merece todo o crédito por essa descoberta incrível. E eu vou deixar você ouvir Glenn Beck, que está entrevistando Steve Baker, para contar como ele encontrou essas imagens e como tudo aconteceu. Quando eu me deparei com o que eu encontrei. E porque, como eu disse, venho puxando esses fios há anos e puxei um na última quarta-feira, há uma semana, na verdade, 2 semanas atrás. E quando puxei esse fio, fiquei tão chocado com o que vi.
Imediatamente levei isso a uma fonte em uma das mais importantes e mais altas agências federais de investigação do país. Imediatamente levei isso às nossas fontes lá e eu disse, você precisa ver isso. Depois que eles analisaram por cerca de 2 horas, a resposta que recebi foi Santo F. E então a resposta seguinte foi, ele é um dos nossos. E quando você descobrir a posição, quero dizer, isso vai levar a... Não é só essa pessoa. Agora isso vai implicar tantas pessoas nos mais altos escalões que tinham que saber por causa do que aconteceu depois de 6 de janeiro. Quero dizer, é isso. Quero dizer, até onde essa rede se estende? Até onde essa rede se estende? Estou sentindo isso em relação à investigação do Charlie Kirk. Muita gente vai ser envolvida nessa investigação. Talvez as mesmas pessoas que vão ser envolvidas no caso de 6 de janeiro. E não vai ser uma história de esquerda ou direita agora. Muito mais coisa vai aparecer. Não estou aqui para cobrir tudo sobre o 6 de janeiro. E o que eles têm revelado, mais coisas ainda vão surgir nos próximos dias. O que sabemos é que, como eu disse, foi uma investigação de 5 anos. Envolveu análise forense. A porta-voz da CIA, Liz Lyon, afirmou que Shawnee Kirkhoff, a suposta pessoa que deixou essas bombas caseiras, trabalhava na segurança do campus da polícia do Capitólio. Ela mora em Alexandria, Virgínia. Aparentemente agora ela está sob vigilância de agentes da lei porque o editor-chefe do Blaze News decidiu investigar. Fui até a casa dela só para ver se estava acontecendo alguma coisa por lá. E então ele foi imediatamente parado pela polícia local antes que o deixassem ir embora. Agora, surpresa, surpresa. Acho que são sempre os federais e talvez estejamos sendo governados por criminosos como, sei lá, Jeffrey Epstein que... Você ainda está falando sobre isso? Jeffrey Epstein. Ainda estamos falando de Jeffrey Epstein, Trump. Agora, se nos for permitido seguir essa ideia de que o governo federal está por trás disso. Diante de grandes eventos que geram divisão política, precisamos nos perguntar quem exatamente estava por trás da organização do próprio comício Stop the Steal, Pare o Roubo. E, curiosamente, do lado dos republicanos, pastores cristãos sionistas estiveram fortemente envolvidos não apenas em influenciar o público, certo? Em entender imediatamente, dizendo ao público, aos republicanos, que tínhamos que lutar por justiça. Eles saíram imediatamente após a eleição. Resultados. Uma dessas pessoas era Lance Walno. Ok, quero que vocês se lembrem do nome desse cara, Lance Walno. Imediatamente, apenas 3 dias após a eleição de 2020, em 6 de novembro, ele publicou isso em sua página do Facebook. Ok. Diz, vamos expor a fraude e impedir o roubo. O Senhor nosso Deus está conosco e fomos preparados para esta batalha. Seja forte e corajoso. Isso aconteceu 3 dias depois dele dizer, parem com o roubo, sejam fortes, sejam corajosos. E Lance, quem é um pregador carismático, não foi o único pregador ou pastor carismático que imediatamente se manifestou a favor de, entre aspas, impedir esse acordo. Na verdade, 4 das 6 autorizações para protestos emitidas em 6 de janeiro foram concedidas a grupos cristãos carismáticos independentes, ok? 15 desses pastores e líderes cercaram Trump na Casa Branca antes do dia 6 de janeiro. Um comício do Parem com o Roubo, dizendo a ele que a guerra agora era espiritual, então eles estavam no ouvido dele, isso é espiritual. É isso que você tem que fazer, senhor presidente, ok? Há um artigo sobre isso. A nova reforma apostólica impulsionou os distúrbios de 6 de janeiro. Então por que foi ignorada pelo comitê seletivo da Câmara? Essa pessoa pergunta, ok? NAR, eu já falei disso com você antes. Lance Walnow está nesse artigo. Sean Feucht também. Agora você está pensando. Esses nomes podem soar familiares. Certamente, Sean Foy, eu já falei dele para você em relação ao Tepews Faith, que começou a liderar esses eventos que eles estavam realizando. Então, quem é Lance Wall agora? Bem, ele é um desses pregadores da NAR, como eu disse, que criou o mandato das 7 montanhas, certo? Charlie começou a se interessar muito pelo mandato das 7 montanhas. Eu diria que ele ficou, hipnotizado pelo mandato das 7 montanhas. Ele ficou amigo do Lance.
Well now, vou deixar você ouvir o próprio Lance descrevendo esse mandato das 7 montanhas com as próprias palavras dele. Oi, eu sou Lance Wallnau. Quero conversar com você por um momento sobre esse conceito chamado Mandato 7M. Na verdade, tudo começou com uma conversa que tive no ano 2000. Eu estava conversando com Loren Cunningham, que é o fundador da Juventude com uma Missão, e Loren estava me contando sobre uma conversa que ele teve com Bill Bright. Os dois foram, na verdade, visitados pelo Senhor dentro do mesmo período de 24 horas. E Deus falou com eles e disse que eles tinham uma mensagem para dar um ao outro. E a mensagem era que existem 7 formadores de cultura, ou 7 reinos mundiais. E que aquele que conseguisse tomar esses reinos poderia colher a colheita das nações. Agora, esta ilustração é a forma como eu vejo isso. Eu enxergo dessa maneira. Eu vejo esses 7 formadores de cultura como sendo a montanha da religião, como uma metáfora para algo que você precisa conquistar ou escalar. Depois temos a educação, podemos dizer a família. Esses não estão em nenhuma ordem específica de importância. Todos eles representam as forças que moldam sociedades e nações. Governo, mídia, arte, que é a montanha do entretenimento, e negócios, que é onde também temos a montanha da economia. Agora, esses 7 campos de influência são muito poderosos, tão poderosos, na verdade, que quem ocupa o topo dessas montanhas pode literalmente moldar a agenda que forma as nações, a base da prosperidade das nações. Vai ter que ser o ensinamento de Jesus. A boa notícia é que você pode fazer isso de forma encoberta ou de forma aberta. Você pode ser, como eu sempre digo, você pode realmente estar seguindo aquilo de Jeová Rofe, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu ou Jeová disfarçado. Porque Deus tem um jeito de entrar em posições, empresas, negócios, nações e comunidades antes mesmo que o diabo saiba o que entrou ali. Porque o evangelho é maior do que apenas a montanha da igreja. É o evangelho que cobre toda a terra. Então, o que ele está descrevendo ali e o que eles acreditam é que há novos profetas, há novos apóstolos, eles têm o mandato das 7 montanhas. E quando ele fala sobre agir de forma encoberta, é isso que ele quer dizer, certo? Essa é uma filosofia de infiltração. E ele diz, mas antes mesmo das pessoas perceberem, bum, ele descreve isso como o diabo, mas antes das pessoas saberem, bum, todos ao redor delas já estão trabalhando por um propósito maior. Cara, tenho que dizer, isso meio que me lembra do que aconteceu com Charlie, né? É mais ou menos para esse caminho que isso está indo. Turning Point Faith, em todo lugar que eu investigo, Turning Point Faith continua aparecendo. Esses personagens continuam aparecendo. E tem um padrão que estou percebendo. Muitos desses pastores e pregadores mais conhecidos, na verdade, vêm de famílias de alta patente militar. Famílias de alta patente militar existem há muito tempo. Laços com a Marinha desde antigamente. Também tem ligação com a Força Aérea, Frank Turek, Força Aérea, Rob McCoy. Nós conversamos sobre o histórico dele, o passado naval dele, operações psicológicas. Eles literalmente nomearam uma frota de navios em homenagem ao pai dele. Tipo, existia algo como o McCoy Naval, alguma coisa. Lance Wallnau, ele não é diferente. Ele se formou em uma academia militar. O pai dele, Carl Wallnau, era major da Força Aérea dos Estados Unidos. Certo, Wallnau serviu sob o comando do general Patton. Depois da guerra, ele continuou suas aventuras como engenheiro de campo na Standard Oil, construindo instalações de gás liquefeito de alta pressão durante revoluções políticas ao redor do mundo. Então ele ia fazer isso no Haiti, em Cuba, na República Dominicana, lugares onde, eu diria, causamos muita confusão, só estou dizendo. Então Lance se encaixa bem nesse padrão. E antes de eu te contar como ele está muito conectado ao Turning Point USL Faith, quero também deixar claro que Frank Turek se destaca porque ele reconheceu abertamente em um de seus podcasts que a NAR era uma seita, na verdade, algo ainda mais sombrio do que uma seita. Ouça o que Frank Turek disse sobre a NAR. Então, tecnicamente, um grupo, e NAR significa o que mesmo? Desculpe, a Nova Reforma Apostólica. Esse é o Bill Johnson lá na Califórnia, no norte da Califórnia. Vamos falar sobre ele em 1 minuto, mas o movimento da palavra da fé, eles não necessariamente adicionam, subtraem, multiplicam ou dividem. Mas a hermenêutica deles, a forma como eles interpretam as escrituras é aberrante.
E eles interpretam as escrituras de tal maneira que a prática deles segue essa teologia aberrante que eles têm. E acabam fazendo coisas que são mais nova era ou até mesmo mais ocultistas do que cristãs. Seja oculto. Isso está correto. Bem, Frank Turek, isso não o impediu. Isso não o levou, ou melhor, não o fez alertar Charlie sobre isso de forma alguma, enquanto essas pessoas começavam a se infiltrar em sua organização. E Lance Wallnau abriu caminho até entrar para a Turning Point USA. Aliás, conversei por telefone com alguém que é extremamente próximo da atual administração. E eles disseram completamente de forma casual, nem estávamos realmente falando sobre o Charlie. Mas então disseram: sabe, tem uma coisa que é realmente estranha. Eu estava no memorial do Charlie. Ela disse, quando foi que a Turning Point se tornou tão voltada para a fé? Focada. Ela disse, eu me lembro, obviamente, que o Charlie sempre falava sobre sua fé evangélica. Ela disse, mas quando vocês estavam por aí, abrindo todos esses capítulos da Turning Point, era tudo sobre livre mercado e capitalismo. E ela disse, eu estava no comício e de repente era fé, 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 pastor, 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 pastor. E eu disse, sabe, isso é realmente interessante. É verdade que isso meio que simplesmente começou. E então isso se tornou quase a coisa mais importante sobre a Turning Point. É realmente interessante considerar que a Turning Point de repente ficou super, super voltada para a fé, com o que eu diria ser um elenco interessante de personagens, os personagens errados, Rob McCoy liderando essa frente, como sabemos. O que as pessoas não sabem publicamente é que Lance Wallnau estava trabalhando com ele. Ele estava intimamente envolvido e, mais importante ainda, estava envolvido financeiramente. Fontes dentro do departamento de fé da Turning Point me disseram que Lance estava comandando tudo nos bastidores através de financiamento, que ele investiu uma grande quantidade de dinheiro nas operações de fé da Turning Point USA. Agora, eu acho uma forma melhor de eu dizer isso, porque quero ser muito claro aqui, é que Lance Wallnau, que vem de uma família militar e que diz acreditar na infiltração como meio de escalar montanhas e dominar a sociedade. No entanto, ele acabou de descrever isso, certo? Estava direcionando grandes somas de dinheiro de forma privada para a Turning Point Faith. Ok, ele é amigo de Rob McCoy e eventualmente fez paradas de turnê com a Turning Point Faith. E ele conhecia o Charlie. Ele disse que Charlie era seu amigo. Eu realmente acho que, como sociedade, precisamos começar a focar nossa atenção de forma independente. A doida da vila, eu falei pra vocês sobre a Mel no X. Ela tem feito um ótimo trabalho nisso, mas vocês precisam começar a investigar essa constelação fé militar. Podemos chamar isso de pipeline da fé militante, porque está ficando um pouco demais pra mim. Quero dizer, eu falei pra vocês, você começa a olhar pra isso e começa a se perguntar sobre outros eventos que aconteceram no passado, certo? Houve uma tonelada de conspirações após 1º de outubro de 2017, quando ocorreu o tiroteio em Las Vegas. O maior massacre a tiros da história americana. E foi praticamente encoberto instantaneamente. 58 pessoas foram assassinadas. Mais de 600 outras ficaram feridas. E nos disseram que era apenas um atirador solitário, Stephen Paddock, um cara louco que agiu sozinho. Teóricos da conspiração disseram que foi uma operação militar e havia uma tonelada de evidências para apoiar isso. Ok, avançando um ano depois, em 7 de novembro de 2018, e acontece quase como uma ressaca do tiroteio de Las Vegas em Thousand Oaks, Califórnia. Curiosamente, cerca de 40 pessoas que estavam no tiroteio de Las Vegas estavam todas no bar Borderline, numa noite quando um fuzileiro naval que... A família dele conhece Rob McCoy. Bem, Rob McCoy é amigo desse fuzileiro naval. A mãe desse fuzileiro naval decidiu invadir um bar e realizar um massacre. E uma das vítimas desse tiroteio no bar foi um veterano da Marinha de 27 anos que havia sobrevivido ao tiroteio em Las Vegas. Isso me faz pensar, ele foi vítima ou foi alvo? Certo. Precisamos começar a fazer essas perguntas. Esta é uma manchete da BBC sobre o tiroteio em Las Vegas. Desculpe, o tiroteio em Thousand Oaks, no Borderline Bar and Grill. O sobrevivente do tiroteio em Las Vegas estava entre os mortos. Não estamos recebendo respostas para nenhuma dessas perguntas. E eles estão dizendo para todo mundo que isso é só teoria da conspiração. Sempre é uma conspiração quando você começa a questionar essas narrativas do governo. Um dos sobreviventes disse que o grupo deles estava se encontrando.
pela segunda vez em cerca de um ano, fazendo, acho, uma pequena reunião de Las Vegas, e foi por isso que todos estavam lá. A questão é a seguinte. Depois disso, um mês depois, Rob McCoy é então eleito prefeito de Thousand Oaks. Ele é prefeito por um ano. E eu só estou começando a fazer muitas perguntas sobre o que está acontecendo aqui. Quem está financiando esses grupos? Quem está financiando esses pastores? Quem está financiando essas igrejas? Estamos ouvindo muitas histórias estranhas sobre essas igrejas que estão surgindo. Eu compartilhei algo no fim de semana sobre tráfico sexual romeno no meu feed do X que envolve uma dessas igrejas, uma dessas grandes igrejas lá na Califórnia. E eu estou dizendo que é hora de começar a cutucar a narrativa porque estou pensando que talvez a fé tenha sido sequestrada. E como eu disse, vamos trazer algumas informações explosivas para vocês na quarta-feira. O que descobrimos sobre esse caso, Charlie? O elemento da fé é envolvente. E eu não estou convencido de que essas pessoas que sobem nos palcos e dizem para você parar de seguir o Tucker Carlson estão trabalhando em nome do Senhor, ok? Eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que essas pessoas que dizem que você não pode questionar Israel ou que vai para o inferno não estão trabalhando em nome de Deus. Eu acho que eles adoram pessoas específicas com ligações militares. Na verdade, eles estão apenas seguindo ordens. Mas há um quadro aqui que está se formando e que não devemos ignorar. Então vamos pausar aqui antes de entrarmos em algumas dessas respostas bizarras pelas quais tenho passado, respostas militantes que tenho visto no X, vindas de sionistas cristãos. Voltamos já? Certo, pessoal, vou falar para vocês sobre a Preborn, porque vocês sabem que eu acho que está na hora de todos nós defendermos a verdade. Precisamos ser corajosos. Precisamos parar de jogar na defesa. Não devemos diluir o que acreditamos só para agradar. O silêncio, na verdade, não é bondade, é consentimento. E agora, o maior silêncio envolve o tema das vidas que são perdidas antes mesmo de darem seu primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, temos que agir como tal. Por isso peço a todos que se juntem a mim para lutar com ação, verdade e amor. Por apenas $28, você pode oferecer um ultrassom gratuito a uma mulher em crise considerando um aborto. $28 ajudam ela a ver a vida que está crescendo dentro dela. Isso oferece a ela uma verdade que a cultura, com certeza, não dará. Então você não deve ficar de fora dessa. Não espere por permissão. Seja ousado, seja claro, seja inegociavelmente pró-vida. Acesse preborn.org/Candice agora mesmo. Você pode doar $28 ou até 10 vezes isso se puder. Esta é a linha em que precisamos nos posicionar, defendendo a verdade e o certo. Podemos salvar vidas do aborto e permanecer firmes no Evangelho. Mais uma vez, é preborn.org/Candice. Ofereça um ultrassom por apenas $28. Também quero falar para vocês sobre a Gold Co., porque o que você está fazendo hoje para proteger o seu amanhã, esperando até mais tarde? Isso, na verdade, não é uma opção. Já vivemos esse mais tarde. Considere incluir ouro na sua estratégia financeira, pois quando as economias se desestabilizam e os mercados se assustam, moedas podem perder valor, mas o ouro nem sempre acompanha. Ter um pouco de ouro significa que você não depende 100% de apenas um sistema. Em vez disso, você terá algo tangível. Para mim, trata-se de planejamento e de proteção. Claro, não estou dizendo que você deva sair correndo e colocar tudo em ouro, porque isso seria tão equivocado quanto ficar apenas com ações. Mas equilibrar seus investimentos é fundamental. Se você está preocupado com a aposentadoria ou com a economia atual, deixe que isso seja o seu pequeno empurrão. Visite candicelikesgold.com para receber gratuitamente seu kit de ouro e prata 2025 e saiba como você pode ganhar até 10% em prata grátis. Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje. Chamar 855-815 Gold ou visite candicelikesgold.com. Novamente, esse é o site candicelikesgold.com. Portanto, definitivamente há algo acontecendo aqui com essas mega igrejas e esses mega pastores. E o que eu estava mencionando no monólogo era que, na Califórnia, onde muitas dessas igrejas, as mega igrejas, houve outro pastor de mega igreja que foi acusado de tráfico de crianças. Ele foi acusado de tráfico de crianças da Romênia, de todos os lugares. E aquele ex-pastor da mega igreja, vou dizer o nome dele aqui, Paul Havsgaard, certo? Um missionário. Novamente, este elemento do missionário viajando pelo mundo nessas missões.
Tem alguma coisa que está cheirando muito mal. Eu gosto de pressionar meu dedo aqui e não gosto particularmente da reação que estamos vendo dos sionistas cristãos neste momento. Nem sei como descrever o que está acontecendo na terra dos sionistas cristãos. É uma loucura. É definitivamente excepcional. Nunca vi isso. A raiva, a lágrimas, a frustração, a cansaço, a derrota e, claro, as escrituras bíblicas, certo? Quando meu programa alcançou o primeiro lugar globalmente na semana passada, foi uma verdadeira guerra virtual. Seth Dillon, do Babylon Beach, tweetou isso. Isso é hilário. Ele, obviamente, só tuita um versículo tentando fazer parecer que, de novo, é isso que eles fazem, cientistas cristãos. Eles vão encontrar um versículo para serem mesquinhos e usar as escrituras para justificar quem eles realmente são. Eles só querem me insultar ou insultar o Tucker Carlson. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ok, isso não é... isso é... Você está fora de si? Na verdade, eu não vendi minha alma. Todos vocês é que venderam. Eu tive literalmente que começar do zero porque fui rejeitado em todo lugar, além de cancelado. Vocês me silenciaram. Vocês foram atrás dos meus patrocinadores. Vocês mandaram e-mails para as pessoas. Vocês me baniram da Austrália. Na verdade, eu fiz exatamente o oposto. Eu não vendi minha alma e falei o que era certo sobre o que estava acontecendo em Gaza. Então é isso. Joel Berry, que também está no Babylon Beast, caras realmente engraçados, escreveu isso. No último ano, Candace e Tucker não trouxeram nada para o nosso lado, além de desmoralização, divisão, confusão e conflito. O impacto deles na direita foi devastador. Eles nos enfraqueceram e não conquistaram nada além de cliques e receita de anúncios para si mesmos. Patético. Estranho. Nunca estive do mesmo lado que Joel Berry. Só quero esclarecer que nunca estou do lado de pessoas que comemoram crianças sendo mortas e igrejas sendo bombardeadas e insinuam, como ele fez, que até mesmo os cristãos em Gaza deveriam. Não são realmente seres humanos e que todos apoiam o Hamas, o que basicamente é justificar um genocídio, certo? Justificativa de genocídio. Nunca estive do seu lado. Depois vieram essas mentiras acumuladas, certo? Obviamente. Na semana passada, vimos Ben pressionar Meghan no palco. Foi muito estranho vê-lo fazer algo assim, vê-lo simplesmente mentir e tentar pressioná-la com a mentira. E também foi no dia em que foi anunciado que este podcast era o número 1 no mundo. Respondi no meu programa com a verdade, mostrei para vocês capturas de tela do que o Charlie havia dito, disse e contei honestamente que ele meio que impediu o Charlie de subir, e foi exatamente assim que o Charlie se sentiu. Então, um cara no chamado Frank McCormick no X começou a circular. E então, claro, imediatamente começou a circular a tendência de que eu forjei as mensagens de texto, que eu simplesmente inventei tudo. E que eu seria tão imprudente a ponto de jogar essas mensagens de texto no ar e simplesmente mentir, como se eu não fosse ser desmentida rapidamente. Enfim, foi isso que ele escreveu lá. Candace Owens postou recentemente o que ela afirma serem mais mensagens de texto de Charlie Kirk. Ele pediu para o ChatGPT analisar. Olha esse próximo aqui. Se você quiser pular para o próximo, ele analisou o design dos balões, a posição do perfil, o layout do cabeçalho, o espaçamento das fontes, o equilíbrio das cores. E ele descobriu que isso foi fabricado digitalmente. Cara, você não precisava fazer nada disso. Você podia simplesmente me pedir para mostrar as mensagens. Eu mostro mensagens aqui nesse programa. Eu fico feliz em mostrar isso para vocês ao vivo. Então, só para mostrar as provas. Skylar, você pode me dizer o que a mensagem dizia? Eu posso procurar aqui. Só me diz uma frase, por favor. Ok, pode continuar. Ok, espera aí. Isso não está aparecendo. Foi por causa do jeito que está espaçado. Você pode me dar a frase depois dessa? Aí está. Isso serve. A gente só tem que tratar ele como um ruído mesmo. Nada além disso. Há erros de digitação aí, será? Vamos lá, vamos conferir juntos com calma. Eu encontrei. Pronto. Alguns erros de digitação. Pronto. Ok. Vamos lá, pessoal. Só para te mostrar isso, acabei de olhar no meu celular. Essas mensagens não são inventadas. Provavelmente você quer ver a data aqui e acompanhar a mudança de horário. Aguentar. Nós não inventamos essas mensagens. Ok. Fair off é fair. Não se trata de uma parceria de domínio. Uma mão lava a outra.
É o que Cristo falou sobre verdadeira parceria. Dependentes, mas separados. Nenhum é dominante sobre o outro. Claro, houve luta, discordância, mas cada lado fica mais forte e afiado por causa do outro. Isso somos nós descrevendo nossa parceria. Essas são reais. Que absurdo pensar que eu inventaria mensagens de texto. É simplesmente um absurdo. Eu nem sei qual seria o sentido disso. Qual seria o sentido disso? Eu fui muito claro desde o início de tudo isso. Nada de falsidade e nada de afetação. Eu peço que, se você não fez isso, se não se deu bem com o Charlie, você não acha que pode simplesmente jogar $1 milhão e depois reescrever a história? Ok, você pode ter dinheiro. Nós temos a verdade. É isso que está do nosso lado. Além disso, para complementar, vi um trecho da Alice Tuckey, de quem eu gosto muito. Eu fui claro com isso. Eu realmente gosto muito da Alice Tuckey. Fico muito surpreso que ela esteja trabalhando com a Alissa Cordova, mas ela também está em uma forma muito rara. Eu não sei o que está motivando isso. E ela meio que, acho que não sei quando essa live foi feita, presumivelmente na última semana. Eu só vi isso circulando. E disse para as pessoas que não deveríamos estar fazendo essas perguntas sobre o assassinato do Charlie Kirk. De qualquer forma, não vou colocar palavras na minha boca. Ouça Alice Tuckey. Estou realmente cansado de alguns de vocês não pensarem. Sim, realmente sou. Você diz que está buscando a verdade e fazendo perguntas, mas na realidade está apenas terceirizando seu pensamento crítico e suas perguntas para outra pessoa. E nunca está realmente fazendo perguntas. Você nunca pergunta, isso faz sentido? Ou qual seria o outro lado dessa história? Ou qual seria a explicação alternativa para isso? Ou essas duas coisas estão realmente conectadas por evidências ou é apenas uma ideia convincente? Esta não é uma série da Netflix, não é um romance de Agatha Christie. Você não está assistindo a um filme de mistério. Essas são as vidas reais das pessoas. E se você estiver implicando uma pessoa real em um plano de assassinato, é melhor ter 100% de certeza de que é verdade e que isso é respaldado por provas concretas. Pensar. Ligue seu cérebro. Os pensamentos que temos. E as palavras que dizemos não só afetam a vida de pessoas reais, mas também têm peso na eternidade. Somos responsáveis por essas coisas. Eu vou levar isso a sério, mas você também deveria. Olha, gente, eu nem quero... Eu tenho lutado muito com isso nas últimas semanas. Eu não quero o drama. Eu não tenho o tempo e a energia que é preciso para passar por tudo isso e fazer todas essas alegações primeiro. É incrível. Mas depois, para passar por tudo e desmentir todas essas alegações, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho essa energia. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Olha, Ali, eu só acho que ela deveria tirar um tempo. Eu realmente nem sabia que ela estava passando por isso desse jeito. Tipo, eu não acho que pedimos nenhuma ajuda pra ela, na verdade. Eu fiz todo o trabalho e as pessoas me enviaram coisas e então montamos uma linha do tempo. E aqui está o que eu quero dizer, porque você está dizendo que é vida real. Era a vida real do Charlie, Ali. Aquela era a vida real do Charlie quando você o viu sentado ali e ele foi baleado. Aquela era a vida real dele. Então, eu sinto que é essa parte que você está perdendo porque está tão preocupada com o elenco de personagens ao redor que foram literalmente pegos mentindo. Eles mentiram. É por isso que estamos aqui, ok? A gente não simplesmente pegou pessoas aleatórias do nada, ok? Essas são pessoas que disseram ele estava com sangue nele. Ele é incrível. Ele era tão incrível, mas se afastou do Charlie enquanto ele estava sangrando até morrer. A vida real dele. Aquela era a vida real dele, ok? Então é isso que está em jogo aqui. Ele não está mais aqui. Talvez você não se preocupe com ele, mas eu me preocupo. Eu realmente estou preocupada e quero saber o que aconteceu com Charlie Kirk, ok? E por que eu sinto que você e tantos sionistas cristãos só meio que quiseram transformá-lo em um fantasma, tipo, sabe, Charlie, o fantasminha camarada, e não estão nem um pouco interessados. E se você está procurando por coisas de Agatha Christie na vida real, pescoços de pessoas não param balas de 3006. Na vida real, é só isso que estou dizendo. Na vida real, quando você gasta milhões de dólares em segurança, com sua equipe de segurança, eles não deixam você sentado como um alvo fácil e esquecem de colocar uma ambulância atrás de você. Na vida real, eu trabalhei para a Turning Point USA e eu sei o que não faz sentido em termos da linha do tempo de como esse evento aconteceu. E na vida real, se alguém suspeita de você em um assassinato por qualquer motivo e você pode divulgar algo publicamente que esclareça um fato que não está correto, se você diz que não está correto, você faria isso. Você não se esconderia.
Em 4 segundos, eu diria, o motivo de eu estar no telefone com fulano não tinha nada a ver com nada. Então as pessoas estão seguindo seus instintos porque devem, mas só quero lembrar você porque isso me incomoda que essa era a vida real do Charlie, ok? Essa era a vida real do Charlie, Ellie. Certo, vamos seguir em frente. Viu? Você está estressada. Eu também estou estressado, para ser honesto com você. E nós não somos as únicas pessoas estressadas porque, aparentemente, o Grok está estressado porque não consegue acompanhar as mentiras que estão sendo espalhadas sobre mim. Então ele teve algum tipo de pane no software. Foi como se ele dissesse, estou cansado e sentado no carro dele. Vou apenas mostrar para você o que o Grok disse aqui em cima. Não, eu quero a manchete do Grok. Candace Owens acusa a Turning Point USA de envolvimento no assassinato de Charlie Kirk. E então diz, Candace Owens alegou que a Turning Point USA orquestrou o assassinato de seu fundador, Charlie Kirk, em 15 de outubro de 2025, em Phoenix, Arizona, por um ex-voluntário, Marcus Hale, que, segundo a polícia, agiu sozinho e sem evidências. Ben Shapiro condenou publicamente as alegações de Owens, chamando-as de malignas. E então, nada disso é real. Tipo, vocês são exaustivos não só para Alice Stuckey, vocês estão exaurindo o Grok também. Estão inventando tantas mentiras sobre mim. Se você não tem tempo para analisar os fatos e ver o que descobrimos, tudo bem, mas não precisa se intrometer aqui. É aí que todo mundo percebe que Grok, Ali, todo mundo não é obrigado a participar disso e nós não vamos parar. Ok. E eu simplesmente sinto que estamos chegando perto. E quando eu lhes contar na quarta-feira o que descobrimos sobre aqueles aviões militares egípcios. Acho que mais algumas pessoas vão acabar fugindo. Enfim, a reação mais estranha veio do Mark Levin, que tem sido meio que psicopaticamente obcecado em destruir o Tucker Carlson há anos. Ele ficou muito feliz quando o Tucker Carlson foi demitido da Fox News. Eles não parecem ser amigos. E sobre o Mark Levin, se existisse uma pessoa que realmente dissesse você deveria se mudar para Israel porque isso te faria mais feliz, essa pessoa seria o Mark Levin, certo? A Turning Point USA, mérito deles, disse que não vai cancelar Tucker Carlson, apesar da pressão dos colegas e de terem mandado todas as peças do tabuleiro para tentar isso. Disseram que ele ainda vai falar. E não só vai falar, mas por que você não debate com Mark Levin? Debate com Tucker Carlson no palco. E foi assim que o Mark Levin respondeu. É incrível. E eu vou mostrar tudo agora. São cerca de 2 minutos e meio, mas quero que vocês ouçam o que ele tem a dizer. Recebi uma mensagem muito estranha hoje de manhã do Tucker Carlson. Às 10h16 da manhã. Vou ler para vocês, palavra por palavra. Bom dia, ele me escreveu. A liderança da Turning Point me pediu para debater com você no evento deles em Scottsdale, em dezembro. Estou feliz em fazer isso e espero que você também aceite. Para além dos insultos pessoais, que tentarei minimizar, existem diferenças ideológicas reais e importantes entre nós, e penso que o país beneficiaria de uma conversa mais aprofundada sobre elas. Então, mais uma vez, espero que você aceite. Avise. Obrigado. O cara está desesperado. O podcast dele está sofrendo um baque. Ele está lutando com todas as suas forças pela sua carreira, ele está lutando com todas as suas forças pela sua reputação. As pessoas estão começando a perceber que tipo de escória ele realmente é. E ele acha que eu vou dar voz a ele? Ele acha que eu vou ajudá-lo a aumentar a audiência do podcast dele? O que Charlie diria? O que Rush diria? Qual seria a resposta racional de qualquer pessoa? Aqui está. Escrevi-lhe o seguinte. Minha família e eu não queremos ter nada a ver com você. No que vocês se transformaram, vocês são calúnias vis contra a minha fé, contra milhões de cristãos e, na minha opinião, contra o que vocês pretendem fazer com o nosso país. Não há nada a debater. Você é um promotor nazista. Você é o David Duke dos dias atuais. Eu debato com pessoas com quem discordo profissionalmente, que são muito mais inteligentes que você, mas por quem tenho algum respeito. Também estou decepcionado com a Tepuzá, que continua te dando espaço. Não se trata de liberdade de expressão. Você poderia ser ouvido por milhões de qualquer forma. Um conselho não solicitado. Pare por um momento para se lembrar de quem você costumava ser e do que costumava defender.
Então, como esperado, uma reação automática. Para constar, sou fortemente antinazista. Ele soa assim para você, América? Ah, você vai ouvir mais. Mas esse dificilmente é o ponto. Isso parece a oportunidade perfeita para rebater o que você considera ideias malignas e fazer isso na minha cara, como um homem. Acho que você aproveitaria a chance, supondo que acredite que suas posições são defensáveis. Estou oferecendo o mercado de ideias sobre o qual você costuma falar. É possível que você realmente não consiga defender, por exemplo, o que Israel fez com os civis em Gaza. Eu disse, aí está. Você não é temido, você é desprezado. Bem, você é um covarde e se mudar de ideia, estou aqui. Obrigado. Seu bastardo, você atacou meu enteado? Você não fez isso cara a cara, fez? Você o apunhalou pelas costas enquanto ele serve ao presidente Trump em sua segunda missão, enquanto está em salas seguras com mísseis balísticos passando sobre sua cabeça. Seu bastardo, ninguém tem medo de você. Eu preferiria debater com um gambá do que com você. Ele está bem? Está todo mundo bem? Esta seria a sua oportunidade de revelar Tucker Carlson ao mundo, já que você diz que ele é uma fraude, que está mentindo e tudo isso. Por que você não aceitaria prontamente esse debate? Por que você está tão focado em cancelá-lo? E risos pra você dizendo que não quer dar espaço para o Tucker Carlson. Sabe, você sabe o que eu decidi neste podcast? Eu não vou dar espaço para a Taylor Swift. Eu não vou dar espaço para ela. Então, se ela algum dia quiser vir a este podcast, eu não vou dar espaço para ela. Você é tão delirante assim. Você não pode ser tão delirante assim. Você não pode ser tão delirante assim. O que você está dizendo? Algo está acontecendo. Estou dizendo pra vocês, isso aqui é tipo um colapso total sionista desde que o Charlie morreu. E eu realmente sinto que eles enviaram uma ameaça muito real para a pequena Matrix que eles estabeleceram. E tanto é que estou realmente orgulhoso de anunciar que finalmente capturei a última Pokébola. Eu sempre disse que, em relação aos nomes que me chamam na mídia, sinto que estou jogando Pokémon. Eu só preciso pegar todas as bolas. Quando tentam te cancelar, é isso que fazem. Eles te chamam de todo tipo de coisa, antissemita. Já me chamaram de pessoa negra que se odeia. Já me chamaram de homofóbica. Já me chamaram de transfóbica. Já me chamaram de louca. Já fui diagnosticada como sofrendo de depressão pós-parto ou psicose pós-parto, uma depressão pós-parto. E eu achava que não tinha mais nada pra eu pegar, mas está aqui, é definitivo. Agora que ganhei o jogo, estão me chamando de líder de culto. Sim. Então, porque eu sobrevivi a todos os ataques deles e tenho concentrado minha energia no que eu queria construir e não em quem eu queria destruir. Eles decidiram que isso acontece porque estou liderando um culto. Bem, quando penso em uma seita, normalmente penso em pessoas que dizem coisas como: "Ah, você vai para o céu se defender Bibi Netanyahu, certo?" Está escrito bem aqui na Bíblia que se você não deixar de seguir Candace Owens, não vai para o céu. Para mim, isso é linguagem de seita, prometendo às pessoas que suas almas estão de alguma forma ligadas a seguir suas instruções. Só estou tentando descobrir quem matou Charlie Kirk. Ok, é só isso. Quero saber o que matou meu amigo. Bem, Carrie Smith, que é a apresentadora do podcast Deprogrammed with Carrie Smith, diz que já teve uma mentalidade de seita, e por isso ela é uma especialista nesse assunto. E agora ela já assistiu a 10 episódios deste programa. Ela assistiu à série sobre Charlie Kirk e concluiu que, se você se interessa pelo que eu tenho a dizer e pelo que estou revelando sobre o assassinato de Charlie Kirk, então você, aí em casa, está em uma seita. Pode falar, Carrie. Acho mesmo que é uma seita. Acho que ela está exibindo várias táticas de seita. Ela está demonstrando várias táticas diferentes. Acho que ela está usando uma linguagem manipuladora e muito comportamento típico de transtorno de personalidade do tipo Cluster B. Acho que isso é fácil de observar, mas aparentemente não é fácil para algumas pessoas, pelo visto. E eu suponho que talvez seja porque elas nunca passaram por isso antes com alguém. Talvez nunca tenham experimentado isso antes. Então, este não é um episódio para pessoas que estão nessa seita. Não é um episódio para pessoas que estão presas a cada palavra e seguindo tudo. E eu já interagi com vários de vocês e não estou tentando convencer ninguém. Obviamente vocês não vão gostar deste episódio e vão me xingar de todo tipo de coisa. No fim de semana fui chamado de todo tipo de judeu, amante de judeu. Dizem que estou recebendo 7 mil
Por que que eu não vou fazer isso? Blá, 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 coisas horríveis assim. Coisas muito raivosas. E tudo bem, isso não é pra você. Este é um episódio para pessoas comuns que estão tentando entender o que está acontecendo, porque, como muitos de nós, costumavam confiar muito na Candace Owens e em algumas dessas outras figuras influentes. E eles ficam tipo, o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Então, o que aconteceu comigo foi que vi Charlie Kirk ser atingido na garganta, mas quero só mencionar ela por um segundo sem tocar o vídeo. Eu não posso ser a única pessoa que fica realmente estressada com a forma como ela está organizando esses livros. Tipo, eu não gosto nem um pouco de como esses livros estão organizados. Isso realmente está me deixando estressada. Então ela tem sorte de eu não estar grávida de 9 meses, porque isso não ia passar. Eu estaria organizando aquilo. Por que esses níveis diferentes? Enfim, ela é a rainha de diagnosticar isso, acho que personalidade do tipo cluster B. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte. Se você voltar qualquer operação federal, Covid, sempre que você não segue a narrativa federal, se você não ouve o governo, eles sempre te diagnosticam com traços maquiavélicos, como eles chamam, tipo a tríade sombria, maquiavélico, narcisista, e dizem que você está em uma seita. Se você não usa máscara, salve vidas. Eles fizeram exatamente a mesma coisa. Você pode voltar, literalmente voltar. Esse é o estágio final deles. Não estamos conseguindo fazer as pessoas se comportarem e nos ouvirem. Então, vamos diagnosticá-las. E ela listou todos os motivos, os sinais de que eu estava em uma seita, e eram cerca de 7. Um deles é o agrupamento forçado. Ela diz que eu uso linguagem inclusiva, tipo nós vamos resolver isso. Afinal, o que há de tão diferente entre eles e nós? O que exatamente na pluralidade causa tanto estresse nessas pessoas? São apenas palavras. Acredito que vamos resolver isso. Digo nós, porque todas as informações que tenho, devo a dica em formato de slide. Então, estamos todos juntos nessa, tentando juntar as peças para descobrir quem matou Charlie. Ah, sim. Ela também diz que eu me repito constantemente e que uso sarcasmo. E eu diria que isso está soando muito como meus filhos pequenos, que poderiam estar em uma seita. Agora que estou pensando nisso, talvez ela esteja certa, porque eles estão rindo. Eles são sarcásticos. Eles definitivamente já usaram termos como nós e a gente quando falam comigo e com o pai deles. E eles se repetem o tempo todo. Então, fiquem ligados. E aí, a minha parte favorita é que ela diz, tipo, nós temos uma frase que é, se você não sabe, não, a gente não sabe, não, mas a gente sabe. E ela diz que isso, de alguma forma, é coisa de seita. Eu não sei. É parte das coisas de seita. Então, acho que eu sou a seita de te dizer para pensar por si mesmo e confiar no seu instinto. E se algo parece errado, é porque provavelmente está errado. E o governo dizendo para você violar isso, ignorar o seu senso, seus sentidos, acreditar em algo que é simplesmente inacreditável. Tipo, um tiro de 3006 foi parado pelo pescoço do Charlie, porque milagre. Confie em si mesmo. Esse é meio que o objetivo aqui. Fazer as pessoas pararem de se comprometer com o pensamento coletivo do governo, que é como eles controlam todos nós e também nos fazem odiar uns aos outros. É simplesmente um fato que a maior ameaça para o governo e o que realmente está em jogo aqui é a esquerda e a direita se unindo, certo? Isso é justamente o que eles precisam evitar. E é por isso que agora eu sou o número 1 em quem eles estão atacando. Estou falando sobre o complexo industrial militar que tem governado nossa nação por muito tempo. Estou incentivando as pessoas a lerem livros para aprender sobre a história da psicologia e por que fazem isso, como te diagnosticar. Digo que elas deveriam educar seus filhos em casa para que não acabem como nós. Quando digo nós, refiro-me a quem está comprometido com um lado, convencido de que já entende tudo, enquanto grita com os outros e não olha para o verdadeiro aparato de poder por trás. Nesse sentido, eu entendo. Por isso, Tucker e eu nos tornamos a ameaça número 1, mostrando que é possível sobreviver fora da matriz deles, sem aceitar dinheiro, sem aceitar o dinheiro que faz você ter medo de se manifestar, e sobrevivendo a isso. Mas além disso... eu realmente não diria que estamos liderando um culto, mas não vamos nos livrar disso para começar. A gente não sabe, mas sabe. Ok, e é um fato e nós vamos resolver o assassinato de Charlie Kirk. Então vamos fazer uma pausa rápida e depois vou ler alguns dos seus comentários. Certo, pessoal? O maior segredo de saúde sobre o qual ninguém fala é que tudo começa no nosso intestino. Seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, estresse e toxinas.
Problemas no intestino afetam o corpo. A maioria dos probióticos não funciona. 99% das marcas morrem no ácido do estômago antes de chegar ao intestino. É isso que torna o probiótico de esporos da Just Thrive diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado que chega 100% vivo ao intestino, o que significa que faz algo que nenhum outro consegue. Ele transforma seu intestino numa fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde você mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. Você pode tomar o probiótico da Just Thrive em cápsulas ou goma de frutas vermelhas. Do premiado probiótico à linha de suplementos para intestino, imunidade e saúde cerebral, a Just Thrive quer tornar os americanos saudáveis com soluções científicas confiáveis. Para se juntar à revolução da saúde intestinal, visite justthrivehealth.com e economize 20% com o código promocional Candice. Veja a diferença por si mesmo ou receba o reembolso total do produto, sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. Visite justthrivehealth.com e use o código Candice. Também quero lembrar sobre o American Financing, porque o Fed reduziu as taxas de juros novamente, o que é ótimo para proprietários de imóveis. Se você está sobrecarregado pensando nas festas de fim de ano, agora é o melhor momento para organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas quando tudo está tão caro e seus cartões de crédito já estão no limite. Com a queda das taxas, é hora de quitar dívidas. A American Financing ajuda proprietários a acessar o valor acumulado das casas. Para economias instantâneas, eles ajudam pessoas como você a economizar $800 por mês, e muitos conseguem taxas abaixo de 5%. Isso muda o jogo em comparação com cartões de crédito com juros. Se começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, dando alívio para as festas de fim de ano. Não custa nada para você descobrir quanto pode economizar. As festas vão chegar antes do que imagina, então não espere. Ligue hoje para os consultores de hipoteca com salário fixo deles. Ligue para American Financing no 8007-951210. É 8007-951210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens. Mais uma vez, é americanfinancing.net/Owens. Muito bem, principal comentário do episódio de sexta-feira. Think Before You Type escreveu: Ben Shapiro apoiava Candace Owens sendo autêntica com a comunidade negra até que ela começou a ser autêntica com Israel. E isso, meu amigo, é um fato. E é o seguinte: eu não me importo com quem você é. Eu sou um ofensor igualitário. Se você está sendo idiota e o que você diz não faz sentido, eu vou apontar. Não há nada que vai te proteger. Ser mulher não vai te proteger. Ser negro, ser judeu, nada disso. Simplesmente não vai funcionar se você for usar política de identidade. E, neste momento, é simplesmente o caso de que os sionistas estão sendo um pouco malucos, muito malucos, extremamente malucos e até meio perigosos. Além disso, quero te contar, aliás, uma das coisas que ela mencionou como sinal de seita foi eu ler comentários no final. Obviamente, vocês pagam para que eu leia esses comentários e vocês me elogiam, o que é muito gentil. E então ela disse que eu ler os seus comentários é uma tática de líder de seita. Mas eu vou continuar lendo esses comentários. Flagpole Guy escreve: Nós te amamos, Candace. Nós oramos por você e por sua família. E pela verdade, lute, lute, lute. Obrigado pela doação. Stephanie diz: Charlie sabia que você teria força contra as palavras deles. Quando o campo foi definido, você é realmente um portador de armadura. Seja meu Davi. Sim, eles também citaram isso. E eu fiquei tipo, eu só compartilhei as mensagens do Charlie e ele sabia que ia morrer. E isso, na verdade, em retrospecto, é incrivelmente comovente. E eu queria ter feito isso. Quer dizer, acho que não havia nada que eu pudesse ter feito, se realmente não havia nada que eu pudesse ter feito. Preciso me lembrar disso. Zamit escreve: Candace, molho secreto número 1 do mundo. Ela fala com a gente, não para a gente. Sim, estamos apenas tentando entender o que está acontecendo. E nós sabemos que o que eles estão nos dizendo que está acontecendo definitivamente não é o que está acontecendo. E o meu requisito é bem simples. Você está interessado? Eles estão pedindo para você ser um idiota. Apenas seja um idiota. É só essa narrativa sobre o Charlie Kirk que eu nunca vi nenhuma situação em que eles não apresentaram uma única prova para a narrativa deles. Nenhuma prova sequer. Eles não vão nos mostrar uma imagem nítida de Tyler Robinson naquele dia, apesar de todas as câmeras. Isso ajudaria muito, se eles simplesmente deixassem cair uma imagem bem clara, não é? A gente pensava, pelo menos ele estava no campus. Pelo menos a gente consegue chegar lá.
Nada. Eles simplesmente dizem, confia em nós 1000%. E vamos mostrar que na física é totalmente impossível, tudo é impossível. Mas confia em nós. Estamos pedindo tão pouco se você realmente voltar e perceber como a história se desenrolou. Basicamente, estamos dizendo que aceitaríamos o mínimo do mínimo e talvez aceitássemos parte dessa narrativa. Eles não nos dão nada e querem que a gente engula tudo de uma vez. Simplesmente não conseguimos fazer isso. Ok, a gente simplesmente não consegue fazer isso. Mickey Shaw escreve, nós te amamos, Candace. Bom, sabe de uma coisa? Vai dizer isso para a senhora da seita. Ela vai ficar muito chateada com isso. Garota de Ares escreve, 7 milhões, 7 mandatos de montanha aos quais você está se referindo. Isso me faz lembrar de Satanás tentando Cristo na citação do Elder Efraim. A pessoa que limita sua mente a em nome de Cristo, a hora da morte, a beleza do paraíso e o amor de Deus purificarão tudo de qualquer contemplação demoníaca. A observação aqui é que Efraim foi um monge herói reverenciado da Igreja Ortodoxa Grega, um monge superior. Isso diz monge superior? Eu também não estou tão familiarizado com isso. E a Arquidiocese Ortodoxa Grega da América? Ok, isso é muito interessante. O que eu vou dizer é que isso soa como seita dizer que você pode se infiltrar em nome do Senhor, o que significa ser enganoso, certo? Você pode ser enganoso em nome do Senhor. Não me sinto bem sabendo que ele estava investindo dinheiro no Turning Point USA Faith. E como eu disse, vamos ter algumas revelações exclusivas na quarta-feira que vão fazer você repensar tudo. E o Turning Point Faith continua aparecendo nesta investigação. Acho que dinheiro estava sendo injetado. E eu não acho que quando Charlie levantou a cabeça e percebeu que algo estava errado, e foi por isso que ele criou a Doge, ele fez alguns inimigos de verdade. Charlie era inteligente demais para simplesmente fazer uma pergunta. Ele teria chegado à resposta muito rapidamente? Ele aprendia muito rápido. Ele processava informações muito rapidamente. E na medida em que ele prestava atenção, ele teria descoberto. Isso é apenas um fato. Não é uma coisa pequena. Eles tentaram minimizar isso. Não é pouca coisa que Charlie, de repente, começou a se perguntar de onde vinha o dinheiro e para onde estava indo. Sobre esse assunto, ainda esta semana teremos um convidado que vai falar na sexta-feira sobre as finanças da Turning Point. E isso vai mostrar um panorama geral. Vai fazer muito sentido porque algumas pessoas estão surtando com essa investigação, fingindo ser amigas dele, chegando a conclusões absurdamente estúpidas sobre como eu o traí ou menti quando disse que não dei uma única entrevista sobre o Charlie. Eu estava em um verdadeiro estágio de luto. Eu não dei uma única entrevista. Bem, a Alex Clark descobriu, ela me contou, que eu falei com a CNN em uma entrevista que já estava agendada para a divulgação do meu livro e mantivemos a entrevista no dia 27 de setembro ou algo assim. E ela ficou tipo, bom, ela mentiu. Ela falou com a CNN. Essa entrevista deveria ser exclusivamente sobre a divulgação do meu livro, minha trajetória, o que me trouxe até este momento. E na verdade, a Ellie Reeves nem chegou a mencionar meu livro. Ela não mencionou meu livro em nenhum momento, o que é bastante surpreendente em retrospecto, porque no final das contas ela estava tentando me pressionar, não sobre as questões do Charlie, mas sim sobre o sionismo. Sabe, Israel era basicamente sobre o que ela queria falar, e depois Brigitte Macron era sobre o que ela queria falar. Enfim, falando sobre esse livro, eu adorei ver isso online. Faça um sanduíche para ele. Alguém na Sérvia comprou o livro e o marido dela falsificou a assinatura. Ele falsificou minha assinatura e escreveu para ela. Não consigo ler o nome dela. Querida Kiki, por favor, faça um sanduíche para mim. E não consigo ler o resto. Alguma coisa, alguma coisa. E então ele mesmo assina. Ele assina Joxo Candice. Gosto da ideia de homens falsificarem minha assinatura no livro para tentar que suas esposas façam coisas para eles. Precisei mostrar isso. Isso veio de Belgrado, Sérvia. Entrei em contato com ela e vamos enviar um exemplar autografado de graça, porque me fez rir. Se quiserem o seu exemplar, vocês podem acessar makehimasandwich.com. Este livro está indo muito bem e estamos realmente animados com isso. Então é isso, o que mais eu tenho para vocês? Obrigada por me apoiarem. O Twitter está uma loucura. O X está uma loucura. Eu não sei porquê, mas está surgindo uma imagem sionista nessa história. É uma imagem de fé. Cuidado com os influenciadores que tentam te pressionar a acreditar que, na verdade, reconhecer isso,
que o que eles estão nos dizendo faz praticamente zero sentido, é de alguma forma um pecado. Eu diria que isso não é um romance da Agatha Christie. A vida real é, na verdade, melhor do que um romance da Agatha Christie. Estou percebendo que há muita corrupção acontecendo e agora estamos em um tempo de revelação tremenda. Então, se você está trabalhando para o lado das trevas, provavelmente agora já está sendo avisado. Nos vemos na quarta-feira, pessoal.